financeira. E quais são os serviços, né, os principais serviços que se enquadram nesse leque da terceirização da área financeira da empresa? Quais são os serviços que a empresa externa, né, de BPO financeiro presta para as empresas? Bem, pode-se falar aqui nos serviços que começam de forma básica, mas que são fundamentais para qualquer empresa. Vamos citar aqui o contas a pagar. Você precisa de ter alguém que cuide do seu contas a pagar, do seu contas a receber. Você, muitas das vezes, por esquecimento, você acaba tendo prejuízo, pagando juros, pagando multas, porque você perdeu a data. Então, um serviço de agendamento dos contas a pagar também é realizado. A elaboração de um fluxo de caixa, que isso é muito importante para qualquer empresa. Elaboração de relatórios. A elaboração de relatórios, as conciliações bancárias. Nossa, a maioria dos pequenos, dos micros empreendedores tem uma dificuldade gigantesca de fazer a sua conciliação bancária, tanto da sua conta, quanto também dos cartões de crédito, cartões de débito. E é importante, muitas das vezes ali você acaba detectando furos, taxas, despesas a mais que não estavam previstos no contrato, mas que isso pode ser revertido. Você citou a questão dos relatórios gerenciais, que vão ser muito importantes no dia a dia do empreendedor, do empresário, porque ali vai ter as informações que ele vai precisar recorrer, por exemplo, para tomar decisões, e serão decisões assertivas. Por quê? Porque o financeiro dele está na palma da mão. E ele vai ter toda essa estrutura, que, convenhamos, não é uma estrutura simples, ela é complexa, ali à disposição dele praticamente em tempo real, entendeu? Então são esses serviços, e aí, claro, isso vai evoluindo, como eu citei, ela vai evoluindo para aconselhamento, até chegar numa consultoria propriamente dita. E muitas das vezes a empresa vai crescendo e ela chega num determinado momento que ela precisa de orientação, ela precisa de saber qual o caminho correto que ela precisa tomar. E nesse momento ele vai ter ali um consultor financeiro que vai estar ao lado desse empreendedor, mostrando o caminho e o principal, de forma concreta, de forma realista. Por quê? Porque existe ali todo um acompanhamento financeiro que mostra a saúde financeira da empresa, se ela tem ou não capacidade de realizar aquele projeto que ele está pretendendo. E dentro disso aí, dentro das assessorias, da consultoria, né, tem, como é um especialista que está ali, tem essa assessoria à tomada de crédito, né, de empréstimos, financiamentos, a juros mais em conta, a utilização desse crédito, né, dentro da empresa, uma conta garantida, né? Muita gente não sabe utilizar bem a conta garantida, acaba pagando aí muito IOF, Exatamente. Muito juros aí, às vezes desnecessário pela não conseguir saber. Inclusive a gente já falou sobre isso, né? O professor Gil, que veio aqui no podcast falando sobre esse assunto, ele abordou muito bem. Vou deixar o link desse podcast na descrição do vídeo, vale a pena assistir, que a gente falou dessa questão das linhas de crédito, né? Tomada de empréstimo, tal. Foi muito bacana e casa com o que a gente está discutindo aqui. E o que o banco pede de informação para esse tipo de situação? Não é a vida financeira da empresa, se aquilo está bem demonstrado, se essa empresa tem de fato saúde financeira para estar ali solicitando aquele empréstimo, aquele financiamento. Então, tudo isso vem de uma boa gestão financeira. Então, o que acontece? Eu citei serviços básicos, vou citar mais 2 serviços básicos que o BPO financeiro realiza, que nós somos procurados. Emissão de nota fiscal. Por incrível que pareça, o empreendedor, muitos deles, principalmente, vou dar um exemplo aqui, profissionais de saúde, eles não gostam de emitir uma simples nota fiscal. Para eles isso é complicado, demanda tempo, é chato, falta de conhecimento. E algumas outras atividades, um serviço que o BPO faz, é emissão de boleto. Às vezes, aquele empresário, aquele microempresário precisa, a atividade dele precisa ele emitir um boleto. Então também são serviços mais básicos, mas que são importantes, que são prestados por uma empresa de terceirização do financeiro. E aí, como você falou, vai se chegar em situações mais pontuais,
que você tem que ter tudo isso concentrado, condensado em um relatório, que ali vai ser exatamente o ponto-chave que quando você apresentar, por exemplo, para uma instituição financeira, você vai conseguir esse empréstimo a juros mais barato, você vai conseguir ter um poder de negociação grande. Tudo isso é reflexo de uma boa gestão financeira que vem desde o básico até o avançado em relação à questão financeira da sua empresa. Isso aí. Complementando, num serviço até mais avançado, né, a empresa pode contar até com esse profissional, né, da área financeira, com essa empresa de BPO financeiro, de terceirização, né, da área financeira, para ajudar até no planejamento estratégico. Em que sentido? No sentido de, com base no que planejamento estratégico que a empresa fez, traduzir isso em um orçamento projetado, né? Porque o orçamento projetado ele é financeiro. Sim. Então, ajudar nessa elaboração desse planejamento financeiro, desse orçamento projetado futuro, para a empresa ter essa visão de resultado futuro para já tomar uma decisão presente, né? Perfeito. Já planejando, já casando essa questão financeira versus o planejamento estratégico. Isso já é num ponto um pouco mais avançado. Né? Da parte do mas é bem perceptível que aqui você vai ter de uma empresa que presta esse serviço de terceirização do financeiro, do serviço bem básico, aquele que realmente não tem como não ter, até você chegar nessa questão estratégica. Porque no topo de uma cadeia de serviços financeiros, de uma boa gestão financeira, você vai chegar no momento que você vai ter que criar um planejamento estratégico muito abrangente que você não teria a menor condição se você, desde o básico, não estiver fazendo o correto até chegar nesse momento avançado.